Bom demais estarmos juntos. Bom dia a todos mais uma vez. Nós iremos começar hoje uma nova série de mensagens que, na verdade, ela não é tão nova assim. E eu quero explicar a razão de não ser tão nova. No ano passado, nós tivemos uma série de mensagens chamada Fundamentos. Essa série de mensagens ela fala sobre aspectos, temas fundamentais da nossa declaração de fé. Então, nós trabalhamos o que nós pensamos sobre a Bíblia, o que nós pensamos sobre disciplina eclesiástica, sabe, esse negócio de excomunhão. A gente falou o que a gente pensa sobre dízimo, ceia do Senhor e batismo. E foi uma série que aconteceu em maio do ano passado, ok? Eu queria te convidar, durante esse mês, a ouvir. Quando você estiver ali de bobeira, indo para o trabalho, tendo que se deslocar para um local um pouquinho mais longo. Tem alguns lugares, inclusive, que estão com bastante trânsito aqui em Brasília, Jardim Botânico, que eu diga, hein? Então é o seguinte, aproveite esse momento que você está no carro, coloca lá, aproveita e coloca essa série de mensagens. Essa série aqui está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. E vou te falar, eu voltei a ouvir algumas coisas e é muito edificante, é muito, muito bom para a minha vida. Vou te falar que essa série aqui sobre dízimo, para mim, essa mensagem sobre dízimo, ela quebra todos os paradigmas que muitas igrejas falam por aí. Eu não sei se você já ouviu o que a Bíblia fala sobre dízimo. Será que continua? Será que nós precisamos continuar dando 10% de tudo aquilo que recebemos? Aqui a gente esclarece isso. Essa mensagem aqui da ceia do Senhor, meu Deus do céu, foi muito forte, muito impactante. É um aprendizado realmente muito profundo. E a gente vai continuar a série de mensagens. A gente vai continuar falando sobre alguns fundamentos. Eu queria dizer por quê. Hoje a gente vai falar sobre discipulado. Se alguém me perguntasse hoje, se alguém te perguntasse, eu queria começar fazendo uma pergunta. Imagine que alguém vire para você e pergunte assim: tem discipulado lá na sua igreja? O que você diria? Qual seria a sua resposta? Sim ou não? Tem discipulado? E eu entendo a dificuldade das pessoas para responder essa pergunta. Sabe por quê? Porque nós fomos ensinados, quando eu falo nós, eu cresci ouvindo que discipulado era uma pessoa, um líder, discipulando o seu liderado. Eu cresci ouvindo isso. Eu aprendi desde pequeno que discipulado era feito entre duas pessoas, se sentando e a igreja elaborando, então, um projeto onde todas as pessoas pudessem ter alguém que te liderasse. E isso seria, então, discipulado. Então, por conta disso, eu acredito que grande parte das pessoas que cresceram na igreja ouviram discipulado dessa forma, tem dificuldade de responder. Tem discipulado lá na igreja. Mas eu queria dizer que a resposta é sim. Existe discipulado nessa igreja. Eu queria adiantar para você que tudo que a gente faz nessa igreja é discipulado. Então, antes de ficar... deixa eu ir direto ao ponto. Vamos lá. Que é o seguinte. Eu vou falar, então, o que discipulado não é, ok? Depois eu vou falar o que é ser discípulo, para depois nós falarmos o que é discipulado. Depois vamos falar sobre processo de crescimento espiritual. É a mesma coisa? Mas a gente vai trazer um tópico diferenciado. E, por último, a gente vai trazer, então, um desafio da palavra de Deus sobre discipulado como nossa vocação. Ok? Então, a gente vai trabalhar nessa ordem. E eu quero falar para você que eu tenho uma santa inquietação. Ok? E a minha inquietação começa com hoje. Eu fico muito inquieto em me perguntar o que você, quando eu falo você, é você mesmo, você está aqui. O que você está fazendo aqui?
eu fico me perguntando, por que você veio aqui hoje? E isso me incomoda muito. Eu fico assim, eu fico me coçando. Eu tenho um real desejo de sacudir cada um e falar, olhe nos meus olhos e responda, por que você está fazendo aqui? E eu vou te falar por que isso é uma inquietação. Porque eu acredito que muitas pessoas, elas vão ao culto por um propósito errado. E é muito interessante, porque parece que às vezes eu sou até repetitivo em algumas coisas, né? Aliás, essa mensagem, ela em alguns pontos vai soar de maneira bastante repetitiva para muitas pessoas aqui, ok? Mas eu estou vendo uma necessidade real de nós trabalharmos esse assunto, ok? Então tem muitas pessoas que falam assim, eu vou naquela igreja porque eu gosto da palavra do pastor. Se o pastor sair da igreja, se o pastor morrer, se o pastor for para um outro lugar, se o pastor estiver viajando, o que você faz? Você não vai na igreja. Está entendendo? Então, olha só. Quando cada pessoa está aqui por uma razão diferente, nós deixamos de viver o que Deus planejou para nós. O propósito de sermos igreja. Deu para entender o que eu acabei de falar? Quando cada um está aqui por uma razão diferente, nós deixamos de viver o propósito para o qual nós fomos criados, né? Se pessoas falarem, eu estou lá por causa dos meus amigos. Se o seu amigo não for, o que vai acontecer? Você vai deixar de ir. Por isso eu tenho essa santa inquietação. E eu falo santa porque é santa mesmo. Não é pecaminosa. Mas eu tenho uma inquietação de pensar o que cada pessoa, qual a razão das pessoas se reunirem no domingo. Então eu queria começar falando, e eu vou responder isso. Por que nós deveríamos estar aqui? O que deveria nos motivar a vir hoje? Queria então começar o que discipulado não é, ok? Primeira coisa, discipulado não é a interação do líder com seu liderado, como eu acabei de ilustrar aqui. Não é isso necessariamente. Mas eu queria desconstruir essa ideia de que só existe discipulado quando tem alguém na minha frente que se senta comigo, me ensina a Bíblia, a gente assina um monte de planilha, a gente faz um programa juntos e pronto, fiz discipulado. Não, definitivamente não é isso. Discipulado não é encontros de estudo bíblico. Encontros de estudo bíblico. Eu estou estudando a Bíblia. Isso é discipulado? Não necessariamente. Você pode estar participando de grupos de estudo bíblico, seja em grupos ou individual. Eu vou lá, tem uma pessoa que eu encontro aquela pessoa e ela me ensina a Bíblia. Isso é discipulado. Isso também é discipulado, mas não é só isso. Discipulado não é um programa estabelecido pela igreja. Por isso eu fiz a pergunta, essa igreja faz discipulado? Eu acredito que muitas pessoas falariam, não tem nenhum programa de discipulado. Percebem? Então, será que essa igreja não faz discipulado? Será que é isso discipulado? Discipulado é um programa onde a gente se propõe a participar desse programa. Quarto, discipulado não é um encontro periódico entre duas pessoas, não necessariamente entre líder e liderado, como a gente já falou aqui. E por último, discipulado não é encontros de natureza orgânica. O que eu estou querendo dizer? Discipulado envolve relacionamento, sim. Mas então, corta o programa. É isso aí, Alex. Os programas da igreja não são discipulados. Isso não é discipulado. Então, deixa que o discipulado ele acontece de maneira orgânica. Não tem intencionalidade nenhuma. O discipulado simplesmente acontece. É isso que você vai propor aqui? Não. Eu não acho que é uma coisa também que ela acontece completamente de uma maneira involuntária. Está dando para perceber que eu estou cansado, estou embolando? Não estou, não? Eu acho que é só na minha cabeça, então. Estou embolando as palavras aqui. Então vamos lá, gente.
isso aqui não é discipulado. Talvez, discipulado a gente possa pegar vários aspectos disso aqui, colocar no liquidificador e nos direcionar para uma boa definição do que seja discipulado. Mas ainda assim, existem aspectos dessa definição que estariam faltando aqui. Ok? Vimos o que discipulado não é. Só que antes de vermos, então, o que é discipulado, eu queria mostrar para vocês o que é ser discípulo. Afinal de contas, não existe discipulado sem discípulo. Ninguém faz discipulado se antes não for um discípulo. Mateus capítulo 15, versículo 32, Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Em outras versões, eu tenho compaixão da multidão de pessoas que estão aqui. Jesus, ele amava a multidão, ele tinha compaixão da multidão. E mais do que isso, Jesus estava constantemente no meio da multidão. Eu vou te dar um dado. 43 vezes no Evangelho de Mateus, Jesus aparece no meio da multidão. Pega o Evangelho de Mateus, conta quantos diálogos Jesus teve com uma única pessoa e conta quantas vezes ele estava no meio da multidão. É surpreendente. A quantidade de vezes que ele está na multidão é muito maior. Aparece 125 vezes nos 4 evangelhos Jesus com a multidão. Jesus, ele amava a multidão, ele tinha compaixão dela, que nem a gente leu nesse versículo, mas ele também estava lá o tempo inteiro. Jesus, ele não estava ali no seu gueto. Ok? Jesus, ele não estava ali no gueto gospel. Sacou? Jesus, ele estava o tempo inteiro no meio da multidão, e o local onde ele estava era aberto, era público, e qualquer pessoa, então, se reunia. Quando Jesus ia pregar, não existia uma recepção selecionando as pessoas. Vamos ver quem aqui já leu a Septuaginta, você pode passar. Quem aqui é fariseu e conhecedor da lei pode passar. Você não. Não existia isso. Jesus estava no meio da multidão. Isso significa o quê? Que no meio da multidão existiam todo tipo de pessoa. Existia todo tipo de pessoa no meio da multidão. Todas as pessoas estavam lá, de todas as classes, de todos os tipos, de todas as crenças. Jesus estava lá, pregando no meio da multidão, se relacionando com a multidão. E todo mundo era bem-vindo. Agora, o que distingue um discípulo da multidão é o quê? O que faz de uma pessoa um discípulo de Jesus? Porque, concorda comigo, no meio da multidão tinha também os discípulos. Né? E aí eu separei em 3 grupos maiores. E é lógico que eu coloquei aqui de uma maneira mais para a gente se familiarizar. Mas no meio da multidão tem os frequentadores, ou seja, vamos pensar numa realidade de culto público. Afinal de contas, aqui é a nossa multidão. Ok? O que tem num culto? Tem os frequentadores, tem as pessoas que vão lá, elas simplesmente frequentam. Tem os membros. E olha só, eu fiz uma distinção entre o membro e o discípulo. Porque nem todo mundo que é membro é discípulo. Então, no meio da multidão tem aquelas... Vamos tentar dar mais características para esses 3 grupos. Quem são os frequentadores? Os frequentadores são aqueles que se parecem muito com os consumidores. Então, eles vão para o culto e eles pensam, o que vai ser bom para mim? A palavra tem que estar no meu agrado. As coisas precisam acontecer do jeito que eu quero. Os frequentadores, eles vão ou deixam de ir
de acordo com a sua conveniência, porque não existe, o frequentador não tem compromisso nenhum. O frequentador, ele vai, deixa de ir, se ele quiser, ele para de ir, esse é o frequentador. Um membro, pensa num membro, um membro, ele é aquele cara que está lá o tempo inteiro. Mas, mesmo sendo membro, a frase que caracteriza esse grupo aqui é: eu não concordo. Não, tá bom, mas eu não concordo, eu acho que isso tinha que mudar. O membro, ele tá preocupado só nas mudanças, que as coisas... Não, ele não está preocupado com o seu crescimento. E esse é o ponto do discípulo de Jesus. Ele vai para o culto. O discípulo de Jesus, ele fala: Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te honrar, eu estou preocupado com o meu crescimento, estou preocupado com a minha transformação, e eu vou para o culto pensando no que eu preciso, posso, devo mudar. Existe submissão do discípulo, existe obediência, existe compromisso, em primeiro lugar, com Cristo. E aí talvez algumas pessoas virem e falem: Alex, como saber a diferença ainda? Não ficou claro. Como saber a diferença entre o membro e o discípulo? É simples. Se você é só membro, aí no seu coração você falou: eu não concordo. Estou brincando. Essa era uma piada. Lembrou da cara? Isso tem um contexto, gente. Então, gente, é mais ou menos isso. Existem esses três grupos: o discípulo, o frequentador e os membros. Gente, ser discípulo é uma consciência clara de que você quer ser como Cristo. Você deseja se parecer mais com Cristo. Eu trouxe uma definição. O que é um discípulo? Um discípulo é alguém que foi achado por Cristo. Então, em primeiro lugar, não fomos nós que achamos a Cristo. Nós fomos achados por Ele. Cristo nos achou. Cristo abriu os nossos olhos. Então, um discípulo é alguém que foi achado por Cristo e agora não quer mais viver para si mesmo, mas para aquele que o salvou. Um discípulo se esforça para se tornar como Ele e obedecer como Ele é e obedecer ao que Ele pediu. Isso é um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele quer se parecer com Cristo. Ele faz de tudo para se parecer com Cristo. E quando ele vai ao culto no domingo, ele não vai com a cabeça de consumidor, ele não vai com a cabeça de membro. A cabeça do discípulo é: eu quero me parecer com Jesus. Eu quero ser como Cristo. E eu quero participar do que Jesus está fazendo. Eu quero fazer discípulos e eu quero me unir a isso. Dietrich Bonhoeffer, ele diz: somente aquele que abdica de tudo que possui no discipulado de Jesus pode dizer-se justificado apenas pela graça. Tal pessoa reconhece o próprio chamado ao discipulado como graça e a graça como esse chamado. Mas aquele que com essa graça deseja ser dispensado do discipulado engana a si próprio. Bonhoeffer, ele está tentando dizer aqui, esclarecer: olha, não existe pessoas, não existe ninguém que é um discípulo de Jesus e não está comprometido com o discipulado. Não existe alguém que é capaz de afirmar que é um discípulo de Jesus, não existe, e não estar comprometido em fazer discípulos. Então, um discípulo é uma pessoa que foi encontrada por Jesus, que ama Jesus mais do que todas as coisas, e é alguém que quer se tornar como Jesus. Vimos o que discipulado não é, o que é ser discípulo, e então veremos o que é então discipulado. E eu trouxe então a definição de Mark Dever, no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Mark Dever, ele diz assim: discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo.
Discipulado é o termo que uso para designar o ato de seguirmos a Cristo. Discipular faz parte disso e significa ajudar alguém mais, a seguir a Jesus. E dentro dessa ideia, o Mark Dever, ele fala assim, olha, discipular, a palavra discipulado, quando a gente fala o discípulo de Jesus precisa buscar transformação, ele fala isso é quase uma redundância. Discipulado e transformação deveriam ser palavras únicas. Ele fala, é óbvio que quem faz discipulado está buscando transformação. Então, por isso, eu queria nesse momento voltar para aquela minha inquietação. O que você faz aqui? O que te leva a ir ao culto no domingo? Será que você deseja ser como Cristo? Porque essa é a característica de um discípulo. Eu imagino que se você é um discípulo de Jesus, você deseja muito ser como Cristo. Então você busca isso. E você então pensa nas ferramentas, o que você pode fazer, como você vai colaborar para que mais pessoas se pareçam com Cristo. Você quer ser como Cristo, você quer fazer o que Ele fez. Você quer ser como Ele é. E eu trouxe também uma definição de discipulado. Eu gosto muito, porque eu que fiz. Imagina se eu não gostasse da minha própria definição. Vamos lá. Discipulado é o processo relacional e intencional no qual estamos inseridos para sermos como Cristo e de formar Cristo na vida de outras pessoas até a volta de Cristo Jesus. Eu creio nisso, eu creio que isso aqui é discipulado. O que é discipulado? É um processo no qual nós estamos inseridos. Mas não é apenas um processo no qual nós estamos inseridos. Esse processo no qual estamos inseridos envolve tudo. Envolve o quê? Envolve tudo. Ontem eu fiz discipulado. Eu estava num aniversário de criança e teve discipulado. Ah, Alex, mas você falou que não era orgânico. Não, eu falei que não era só orgânico. Eu não quis limitar cada uma daquelas definições. Eu não acho que não possa ter um líder liderado. Pode ter. Eu não acho que, entende? Eu não acho que não possa ter um programa. Pode também ter. Aliás, o que eu quero trazer aqui é que o culto, eu já vou entrar nisso, isso aqui faz parte do nosso discipulado. Ok? E por isso que eu acredito que discipulado é o processo relacional e intencional no qual estamos inseridos para sermos como Cristo e de formar Cristo na vida das outras pessoas. Isso é discipulado. Aí para pensar em Mateus 28. Ide, façam discípulos. A pergunta é, como a gente faz discípulos? Batizando e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus falou lá como, é assim. É o que a gente chama de vida na vida. Como que a gente ensina as pessoas a guardar? Porque Jesus não fala ensinando as pessoas o que eu vos ensinei. Não é isso. Não é virar e falar, Jesus, o que você me ensinou? Agora eu vou ensinar para eles o que você me ensinou. Não é isso. Ele está falando, ensina a pessoa a obedecer o que eu ensinei. Ou seja, é muito mais do que você pegar, ok? Um livro, um texto e falar, olha, eu vou passar para vocês o que eu aprendi. Não eu vou te ensinar a obedecer isso que me foi ensinado. Enquanto você não estiver obedecendo, eu não paro de ensinar. Vou ser repetitivo, vou ser prolixo, vou falar 1000 vezes até você começar a obedecer. Eu acredito que é um processo relacional e intencional. Tem que ter relacionamento. Não existe discipulado de um apenas. Você pode, isso faz parte da sua comunhão com Cristo, existe esse relacionamento com o próprio Deus, ok. Mas o discipulado envolve 2 ou mais. É a igreja de Jesus se reunindo, é a igreja de Jesus com intencionalidade de formar Cristo na vida
do outro. E tem que ter intencionalidade. A gente pode comer uma pizza, eu posso ir lá na casa do Guima, ele pode me ligar e falar, vamos comer uma pizza aqui em casa? Vamos. A gente vai lá comer a pizza. Foi discipulado? Não sei. Teve intencionalidade? Deu para entender? Não é então qualquer encontro. Nem todo relacionamento é discipulado. Mas sentar à mesa para comer uma pizza, se houver intencionalidade, se houver a motivação correta, se houver a compreensão do que aquilo significa, se eu for para a casa do Guima pensando, eu não vou lá comer uma pizza, eu vou lá formar Cristo na vida dele e ele na minha, aí é discipulado. Essa é a diferença. Mark Dever ele ainda diz, discipular dura a semana toda, conforme os membros da igreja se encontram para conversar, orar, encorajar-se e ajudar um ao outro na luta em prol do amor e da santidade. Percebem? Ou seja, não é um programa. Também não é um processo que envolve etapas. Eu vou falar de processo de crescimento espiritual. Mas as pessoas podem participar de um processo sem participar do discipulado. Porque a primeira coisa que é necessária para o discipulado acontecer é você entender que você é um discípulo, e se você é um discípulo, você precisa se parecer com ele, fazer o que ele fez, tem que ter imitação, tem que ter desejo pelo Pai, tem que ter busca no seu coração. Jesus não te chamou para ser membro, mas para ser um discípulo. Qual é a diferença? É uma mudança de consciência. É uma mudança de consciência. Eu poderia relatar inúmeros testemunhos. Eu tenho vários testemunhos ao longo desses anos, aqui nessa igreja, de pessoas que saíram do culto falando, cara, minha vida foi transformada. Eu aprendi mais Jesus, eu desejo mais a Jesus, eu amo mais a Jesus. Eu estou com mais sede de Jesus. E outras pessoas que participaram do mesmo culto, mesma palavra, mesmo louvor, mesmo ambiente, foram para casa e perguntaram, mudou alguma coisa? Não. Está entendendo? Ou seja, qual é a diferença? É quem ouve ou quem fala? Para existir discipulado é necessário a compreensão do discípulo. É uma mudança de consciência. E tem algumas pessoas, especialmente alguns que vão ouvir na internet, vão falar, é isso aí. Discipulado não é ser membro de igreja, coisa nenhuma. Que ser membro o quê? Tem que ser discípulo. Eu vou tirar o sorriso da cara dessas pessoas agora. Porque eu acredito de coração que nem todos os frequentadores são discípulos. Mas todo discípulo é um frequentador. Eu creio nisso. Por quê? Porque Deus mandou congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Está lá. É uma ordenança. E antes de ser uma ordem, existe um porquê da ordem. E sabe qual é o porquê da ordem? Gente, nós somos pecadores. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso me parecer mais com Cristo. Existem pecados em mim que precisam ser confessados e transformados. E eu preciso dos meus irmãos. E você precisa de mim e uns dos outros. Nós somos falhos. Então, qual então é o papel dessa comunidade chamada Igreja de Jesus? Qual é o papel da igreja?
na formação do discípulo. E aqui então entra a igreja para auxiliar cada discípulo a se parecer mais com Jesus. O que a igreja inventou então? A igreja inventou uma coisa chamada processo de crescimento espiritual. Isso é a mesma coisa que discipulado, Alex? É. Só que se a gente tiver a consciência que nós estamos em um processo de crescimento espiritual, talvez fique mais claro para cada um de nós, olha, eu estou num processo até Jesus voltar. Então, enquanto Jesus não volta, enquanto eu não morro, enquanto Jesus não volta, eu estou num processo, ok? Quando que ele acaba? Quando Jesus voltar. E dentro desse processo eu preciso crescer. Entretanto, o crescimento do cristão, ele não é assim, ó, linear, né? Não é. O crescimento do cristão é assim, ó. É igual bolsa de valores, não? Só que chega, se você olha assim, nossa, olha a bolsa esse mês, caiu tudo. Realmente caiu, né? E aí você vai olhar, você vai comparar com o mês passado e você fala, houve uma queda terrível. Entretanto, olha o gráfico nos últimos 2 anos. Cresceu. E nós estamos em um processo de crescimento espiritual. É dessa forma, é nesse sentido, é nesse alvo. É buscando se parecer mais com Jesus. Se você se parece com Cristo, se a sua aparência de Cristo é igual a de 5 anos atrás, tem alguma coisa errada. Ok? Tem alguma coisa errada. Você tem que se parecer mais com Cristo do que há 5 anos. Está entendendo? E vocês se lembram qual a primeira pergunta que eu fiz aqui? Se alguém perguntasse para você, a sua igreja tem discipulado? Eu acho muito interessante a quantidade de vezes que eu já ouvi pessoas falando assim, sabe por quê? Fulano e cicrana vivem brigando. Sabe por quê? Tem 2 anos e eles não mudam. Porque não tem discipulado naquela igreja, nessa igreja. Está entendendo? Sabe por quê? Aquele indivíduo continua a mesma pessoa há 2 anos. Porque não tem discipulado na igreja. O que as pessoas estão pensando? Elas estão pensando, ninguém sentou com aquele casal, com aquele indivíduo, para ensinar a Bíblia para ele, né? Aí eu fico com uma pergunta. O que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui que eu estou fazendo? Isso aqui não é discipulado. Discipulado é só quando eu me sento com alguém e converso com ela. Isso aqui não é discipulado. Eu vou contar uma coisa para vocês que já aconteceu em todas as igrejas. Isso aqui que eu vou contar aconteceu em todas as igrejas. Não é uma coisa exclusiva dessa igreja. Todas as igrejas que eu já fui membro, que eu já frequentei, que eu já pastoreei de alguma forma, que eu fui seminarista, e aconteceu isso que eu vou contar agora. Então eu vou trazer uma situação hipotética aqui, tá bom? Imagine que eu comece uma série de mensagens chamada sobre remir o dinheiro, ok? Então a gente vai falar sobre a redenção da economia. E aí a gente começou uma série de mensagens falando sobre como gastar o dinheiro à luz do evangelho. Olha só. Legal, né? Que série interessante essa. Aí você fala, como gastar o dinheiro à luz do evangelho. Aí fala sobre o trabalho, a importância do trabalho. E faz uma série incrível. E aí, no final daquela série, uma pessoa que foi em todas as mensagens da série vira e fala, Alex, a gente pode tomar um café essa semana? Pode, vamos. Aí a gente marca, eu encontro a pessoa. Aí chega lá no café, e aí, você está bem? Então, Alex, eu tenho uma coisa para te falar. Eu estou com um problema de finanças.
Ah, é? Que problema você tem? Ah, eu tenho um problema de... Sabe, eu acho que... Eu não sei como é que eu gasto meu dinheiro, eu não sei em relação ao meu trabalho. Ah, mas você está falando isso por causa da série? Não. Mas você não foi... Você não participou da série inteira? Você não ouviu todas as mensagens? Fui. Você não foi nos 4 últimos domingos? Fui. Qual é a sua dúvida? Não, eu quero direcionamento para como eu gasto o meu dinheiro. Não, peraí. Sabe, gente, isso que eu estou falando é sério que já aconteceu, tá? Mas você não foi no... Fui. A pergunta que você tá me fazendo, que você acabou de me fazer, eu respondi, cara, em 4 mensagens, de maneira sistemática. Ah, é? É, mas você não foi? Fui. Gente, eu já vi demais isso acontecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu já vi isso acontecer. Ah, estou com um problema de casamento. Mano, a gente acabou de fazer uma série sobre a pergunta que você está me fazendo aqui agora. E eu quero, então... E vocês vão ver que eu vou começar a ligar todos os pontos. Isso aqui que acontece aqui, no domingo, faz parte do meu e do seu processo de crescimento espiritual. Isso aqui é discipulado. Isso aqui é discipulado. Sua igreja faz discipulado? Sim. A começar pela mensagem de domingo. Como eu gostaria que todas as pessoas, que todo discípulo de Jesus tivesse essa consciência. Eu vou lá no domingo. Por quê? Porque eu quero me parecer com Jesus. E aquela mensagem faz parte do meu processo de crescimento espiritual. Você concorda? Agora vamos pensar em algumas implicações. Você concorda que nós teríamos menos faltas? Você concorda que uma pessoa que pensa assim, ela se esforçaria mais para não faltar, para estar presente? Por quê? Porque isso faz parte do meu processo. Você concorda que uma pessoa que tem essa mentalidade, se ela não puder vir no culto, ou se ela estiver servindo, por exemplo, lá com as crianças, você concorda comigo? De verdade, responde aí na sua mente. Você concorda comigo que essa pessoa, se ela tem essa mentalidade, ela vai para casa e com certeza ela vai ouvir a mensagem durante a semana? Por quê? Porque ela compreendeu que ela é um discípulo de Jesus, ela quer se parecer com Jesus, e ela entende que aquela mensagem faz parte do processo de crescimento espiritual dela. Não é verdade? Tudo começa com uma mudança de perspectiva, é uma compreensão. Por isso, entenda. Muitas vezes a gente ouve a mensagem de domingo da mesma forma como a gente assiste um jogo de futebol. Sem reverência nesse sentido. Sem a reverência de Deus, eu quero mudar. E eu creio que Deus quer mudar o meu coração. Está entendendo? É dessa forma. Sabe o que é interessante? Porque no próximo domingo a gente vai falar sobre culto. A gente vai falar sobre o que é o culto. Por que o culto? Por que Deus mandou cultuar? E essas coisas estão completamente relacionadas. Agora, olha só que interessante. Não foi aleatório quando eu falei que Jesus amava a multidão. Não foi. Percebam que o discipulado de Jesus acontecia onde? No meio da multidão. Né? Ele estava o tempo inteiro com a multidão. Imagine uma pessoa na época de Jesus falando:
Jesus não fez discipulado comigo. Por quê? Não. Porque ele não sentou comigo lá para... Acredito que discipulado é um a um. É mesmo, Jesus. E o que ele estava fazendo lá quando ele estava pregando? E aí, sabe o que é mais interessante? Jesus, enquanto ele ensinava e fazia discípulos durante suas pregações, ele tinha um grupo que era mais próximo, né? O grupo dos discípulos. Então, os discípulos estavam no meio da multidão. Mas depois de falar com a multidão, de pregar para a multidão, o que ele fazia? Se encontrava com esse grupo, os discípulos. E aí, esses discípulos, eles tinham liberdade para falar: Jesus, não entendi nada do que o Senhor falou. Lembra lá, na multidão, Jesus, o semeador saiu a semear. A semente caiu em 4 tipos de terra. Aí chegam os discípulos: Jesus, não entendi nada. Que é isso? Cara, ó, a terra é como o nosso coração. Tem o coração que ouve o evangelho, dá fruto. Tem o coração que ele ouve o evangelho, mas ele é sufocado pelos bens materiais dessa terra e ele acaba amando demais esse mundo e se afasta do evangelho. E aí ele vai explicando. Que é exatamente o que a gente faz aqui nos grupos pequenos. Essa semana eu participei do grupo do Grude de quarta-feira. E a gente, todo final a gente faz um resumo da mensagem e no final tem algumas perguntas, né? Cara, aquelas perguntas são muito profundas. Entretanto, muitas vezes nós somos muito pouco práticos, inclusive falamos disso nessa quarta-feira. Nós somos muito genéricos. A gente acaba deixando a coisa no ar. A gente precisa mudar. A gente precisa melhorar. E a gente, às vezes, não consegue virar e falar: olha, eu quero confessar algo. Eu estou com dificuldade nisso. Eu sou muito apegado à minha reputação. E eu preciso de arrependimento, transformação. Entende? Às vezes, falta para nós falar: nós precisamos dar nome. Por quê? Porque nós somos discípulos e precisamos nos parecer com Jesus. Por isso, entenda, essa igreja faz discípulos como? Através de tudo que a gente faz. Aliás, a gente eliminou várias atividades. A gente não tem ministério de homens, de mulheres, ministério disso e daquilo. A gente não tem culto de quarta, culto da bênção, culto da vitória, culto das posses não arranjadas, sei lá. A gente não tem todos esses cultos. Por quê? Porque nós queremos nos comprometer com o nosso processo de crescimento espiritual. E aí eu te pergunto, para um discípulo de Jesus que quer se parecer com ele, vocês acham muito se reunir no domingo, como ele pediu, e se reunir uma vez durante a semana para prestação de contas e supervisão mútua? Vocês acham isso demais? Tipo assim, nossa, no mundo corrido em que a gente vive, isso não dá. E aí, a liderança dessa igreja, a gente se reúne quase toda sexta-feira. E no mês passado, em uma dessas conversas, a gente estava conversando sobre o grude. E a gente estava falando sobre um incômodo, não meu, mas de toda a liderança. Um incômodo que é assim, essa ideia: se der, eu vou no grude. Se não der, eu também não vou. Se der, eu vou no culto. Se não der, eu também não vou. Se der, eu ouço a mensagem durante a semana que eu não ouvi. Se não der, eu também não ouço. E nós estávamos então comentando, porque a gente não quer obrigar ninguém a fazer nada. Ninguém quer colocar uma regra. Se você quer fazer parte dessa igreja, você estará em pecado se não for. Não, não é isso. Esse não é o ponto. A pergunta é, a verdade é que a gente comentou, nós não queríamos que fosse uma regra.
mas nós criamos a regra. Olha, a gente gostaria muito que você participasse do culto, ouvisse a mensagem e participasse do grude e servisse na igreja. A gente criou 3 pontos no nosso processo de crescimento espiritual. Por que a gente criou isso? Porque a gente está comprometido em se parecer mais com Jesus. Não é a regra pela regra. Aí eu pego Atos, capítulo 2, e vejo lá a igreja primitiva. Quantas vezes eles se encontravam durante a semana? Alguém sabe dizer? Oi? Todos os dias. Por quê? Porque eles estavam comprometidos em se parecer com Jesus. Entende? Cara, não tem que ser pesado. Não é e não tem que ser pesado. Quando a gente, às vezes, liga para alguém e fala, fulano, você está faltando muito. Não é porque a gente é chato, é porque a gente ama, é o oposto. Você está bem, em primeiro lugar, está precisando de alguma coisa? Ah, está tudo bem. Não está. Eu fico me perguntando, será que essa pessoa está bem? Será que ela tem ouvido as mensagens? Será que ela está empenhada em se parecer mais com Jesus? Será que a mensagem que foi pregada pode ser resposta para dúvidas e perguntas que ela está levantando, para dificuldades que ela está passando hoje? Eu sempre me faço essa pergunta, sempre. Não é por obrigar, não é. Mas é simplesmente por crer que a palavra de Deus ela pode transformar. E aí eu queria então trazer um texto bíblico. Deixa eu só falar essa frase aqui que é muito bonita. A comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar de outro país. É uma comissão que torna o fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja e de cada discípulo cristão. Cara, que frase. Essa frase é do livro A Treliça e a Videira. Porque é exatamente isso que deveria nos mover. A gente não está preocupado quantas vezes. A gente não está querendo fazer uma lista de chamadas para ver quem falta e quem vem. O ponto não é esse. A nossa preocupação é com a qualidade do nosso discipulado. Porque o nosso compromisso como igreja é fazer discípulos. Olha a nossa declaração de missão, fazer discípulos de Jesus, que têm seu deleite em Cristo, que são transformados por Cristo, que proclamam o Evangelho de Cristo Jesus. É tudo sobre Jesus e tudo sobre uma coisa. A gente quer fazer discípulos e nós estamos comprometidos com isso. E a gente faz discipulado como? Pregando o Evangelho, se reunindo, cultuando a Jesus no culto. Se reunindo nas casas e servindo a Jesus, seja na igreja ou onde nós estivermos. Por isso essa ideia de se der eu vou, se não der eu não vou, ela incomoda. Vocês entendem a razão de incomodar? Porque como pastor e a liderança como uma equipe que ama e pastoreia essa igreja, está preocupada. É extremamente preocupante. Essa semana nós tivemos grude. Na anterior, não teve. E aí eu fico me perguntando assim, não teve nenhum dia da semana, eu fico me perguntando assim, as pessoas sentem falta? As pessoas ou falam, ainda bem que não teve. Nossa. Porque se não está transformando, então é importante esse feedback. Que a gente quer que transforme. Se existe alguma coisa que a igreja está fazendo errada nesse processo de crescimento espiritual, nós precisamos e queremos mudar e melhorar. Mas deixa eu ir direto para o último ponto. Discipulado como vocação. Já entendemos aqui o que é um discípulo. Um discípulo é alguém que foi alcançado por Cristo, que ama Jesus mais do que a sua própria vida, que agora está empenhado em ser como Cristo e fazer com que outras pessoas se pareçam com Cristo Jesus, ok? Já entendemos o que é um discípulo, entendemos o que é um discipulado. Discipulado é um processo
onde estamos inseridos, intencional e relacional. Ok? Isso é discipulado. É um processo no qual estamos inseridos, um processo relacional e intencional para formar Cristo na vida uns dos outros. Ok? Para formar discípulos, para fazer discípulos. Agora deixa eu trazer um texto bíblico, porque se vocês perceberam, eu tenho certeza que alguns aqui perceberam, pô, Alex, você não vai ler um texto bíblico não, pelo amor de Deus, ler e explicar o texto. Eu espero que você tenha tido esse incômodo. Se você não teve, é um problema. Tudo bem, não é um problema não, eu que sou problemático. Eu sou terrível. Como eu sou uma pessoa difícil. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Lucas capítulo 9. Esse é o texto que a gente vai trabalhar rapidamente e ser desafiado, muito rapidamente. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Aqui é a primeira vez que Jesus envia os seus discípulos para a missão. Ok? Jesus estava se relacionando com eles. E é o primeiro envio deles. Existem 3 envios principais na Bíblia. O envio dos 12, que é esse aqui. O envio dos 70, que é mais para frente. E por último, depois da ressurreição de Cristo, antes dele subir aos céus, a grande comissão para todos aqueles que decidirem seguir a Jesus. Ok? Então essas são as 3 grandes comissões da Bíblia. Existe a grande e essa é a pequena. Ok? A pequena comissão, então ele envia. Jesus fala, olha, vocês vão pregar o reino de Deus. Eles foram enviados. Primeira coisa que eu te pergunto, como você acha que Brasília vai mudar? Como você acredita que Brasília será transformada? Quando a gente tiver a capacidade de elaborar mais pregações cristocêntricas? Eu acredito que não. Eu acredito que é quando você, como um discípulo de Jesus, se parecer com Ele e proclamar, fazer discípulos aonde você está. Eu nunca vou conseguir chegar lá no TST. Nunca. Já temos alguém lá e eu não preciso estar lá. Porque tem um discípulo de Jesus lá. Entende? Essa cidade ela só vai ser transformada quando cada um de nós assumirmos esse compromisso com a nossa transformação pessoal e coletiva, para que então a gente seja enviado para cumprir a missão. Essa missão foi uma missão muito bem sucedida, porque lá no versículo 7 de Lucas capítulo 9, a gente vê que Herodes foi avisado. Olha, tem um pessoal aí fazendo um barulho, curando pessoas, pregando uma mensagem de reino. Então, Herodes ficou incomodado. Se ele ficou incomodado é porque eles foram muito bem-sucedidos na missão. E aí chegamos então no versículo 10. Quando os apóstolos voltaram da missão, eu imagino que felizes da vida, né? Caramba, a gente mandou bem demais. Além de felizes, eu imagino que também cansados. Deviam estar exaustos. Quando eles voltaram, contaram a Jesus tudo que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida a fim de estar a sós com eles. Olha só que interessante. Quando eles voltaram da missão, o que Jesus fez? Teve o primeiro retiro espiritual de Cristo. Aleluia. Eles foram para o primeiro retiro gospel. Aconteceu aqui, lá em Betsaida. Ele falou, vamos ficar só nós. Parabéns, vocês foram bem. Agora vamos descansar um pouco. Eu vou ter um tempo com vocês. Entretanto, olha o que acontece. Quem aparece? As multidões. Multidão danada. Essa multidão é fogo. As multidões descobriram seu paradeiro.
Jesus está ali, ele está indo para Betsaida, vão lá! E seguiram. Jesus as recebeu as multidões, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: Jesus, manda as multidões aos povoados e campos vizinhos, para eles se encontrarem comida, abrigo, passar a noite. Pois a gente está num lugar isolado, que os discípulos estavam fazendo assim. Manda essa multidão embora. Meu Deus. Chega de multidão, vamos voltar para o nosso retiro. Retiro gospel é muito melhor do que ficar com a multidão, Jesus. Chega. Jesus, porém, disse: providenciem vocês o alimento para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo mundo? Vamos lá, eles estavam cansados da missão, ia rolar um retiro espiritual. E como Jesus, ele age então? Ele fala: voltem para casa porque agora a gente vai ter um retiro? Não. Ele acolheu. E não foi um acolhimento rápido. Ele também não fala para os discípulos: olha pessoal, desculpa essa situação constrangedora aqui. Não. Sabe por quê? Porque Jesus, ele estava sensível à multidão. Ele estava sempre pronto a atender e amar a multidão. Quando ele vê a multidão, o coração dele treme. O coração dele se enche de compaixão. É interessante a reação dos discípulos. Manda eles embora. Jesus, a gente está cansado, a gente precisa descansar. Jesus, na verdade, você é muito insensível. Respeite os nossos limites. Talvez alguns diriam: Jesus, eu não estou num bom momento de vida. Ou alguns também diriam: eu não sou capacitado, Jesus. Eu vou cuidar da multidão, eu não tenho capacidade nenhuma. Eu vou alimentar uma multidão, eu nem tenho dinheiro, eu não tenho comida. Manda eles embora, deixa eles arrumarem a própria comida deles. Deixa eles resolverem os problemas deles, Jesus. E a gente cuida dos nossos. Eles estão com problema no casamento, deixa que eles resolvem. A culpa é deles mesmos, Jesus. É isso que... Eu imagino que é exatamente isso que estava passando na cabeça dos discípulos de Jesus. De quem? Dos discípulos de Jesus. Manda eles embora. Eles estão com fome. Resolve aí o teu problema, mano. A gente não tem comida para vocês, não. Providencie vocês, Jesus falou. Olha só. Providencie vocês o alimento. Sabe por quê? Porque a missão não acabou. É como se Jesus estivesse falando assim: eu não quero saber de desculpas. Eu não quero saber se você está bem capacitado ou não. Eu não quero saber se você tem alimento ou não para todo mundo. Eu quero que você ame essas pessoas. Quero que vocês aprendam a acolher. Eu quero que vocês sirvam cada um deles. Vocês estão aqui para fazer novos discípulos. Vocês não são meus discípulos e por isso são meus queridinhos, os escolhidos, os chamados, e agora podem viver num retiro gospel espiritual. Não! Nós fomos chamados para uma missão. E eu quero dizer uma coisa para essa igreja. Igreja Nova Capital, Deus quer nos usar. E eu sei que muitas vezes cansa, às vezes a gente fica desanimado, eu sei. Eu tenho me sentido assim. Lá naquele contexto, os discípulos estavam dizendo: Jesus, nós somos seres humanos. E mesmo assim Jesus estava falando: faça alguma coisa. Aí olha só o que acontece. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixinhos que alguém falou que tinha lá, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Essa é a parte onde
existe um medo hermenêutico aqui terrível. Se você não entendeu o que eu acabei de dizer, estou querendo dizer que existe um perigo de interpretação bíblica. Porque toda vez que alguém vira e fala, olha, aquelas 5 pedras que Davi pegou lá no riacho, significa Pai da eternidade, príncipe da paz, não tem nada a ver. Mas eu creio que a gente pode olhar para o que Jesus fez dentro desse contexto, porque eles estavam cansados. O cansaço era real. A incapacidade em cuidar daquelas pessoas era real. Não é verdade? Mas Jesus, ele multiplicou. Tudo que Jesus queria era uma disposição e uma compreensão. Eu creio. Quem aqui está comprometido em fazer discípulos? Não se concentre no cansaço. Não olhe para a falta de estrutura. A nossa igreja é pequenininha. Não se concentre no tamanho do desafio. Alex, é porque você não sabe quem é essa pessoa que eu quero alcançar. Ela é difícil demais. Para de olhar para essas coisas e olhe para o céu. Como Jesus fez, olhe para o céu. E Deus, eu creio que Deus, Ele move aqueles que se dispõem. Alex, eu não consigo aconselhar aquele casal. Olhe para Cristo. Olhe para o que você tem no Evangelho. Alex, eu não consigo lidar com aquela pessoa. Olhe para Cristo, olhe para o Evangelho. Você só precisa amar essas pessoas. Alex, eu não consigo falar do amor de Jesus no meu trabalho. Olhe para Cristo, Ele vai te capacitar. Pegue as informações que você tem, se dedique, vai fundo. Você não consegue, mas Cristo é capaz de te usar. Ele quer nos usar. E é isso que nós estamos chamando aqui de discipulado como vocação. Essa compreensão que nós precisamos ter. E eles saíram então com 12 cestos e com sobras, porque é isso que acontece quando a gente cumpre a missão. Me lembro perfeitamente, ainda acontece hoje, nos dias de hoje, mas existe um exemplo claro. Quando na minha adolescência pegava as férias para fazer missões. Ia lá para as nossas viagens missionárias. E a gente cansava. E acabava com o coração transbordando. É exatamente isso que acontece. É isso que eu acredito serem as sobras. A gente cansa, a gente se desgasta, a gente faz. Mas aí vem alguém e conta um testemunho. Eu conhecia Jesus. Eu quero me batizar. Eu tive mais profundidade no Evangelho. E aí todo o nosso cansaço, tudo que a gente fez vale a pena. Porque a gente fala, uau! Foram anos, meses plantando. Para a gente ouvir uma vida colhendo e o nosso coração transborda. Quando a gente resolve se poupar pelo cansaço, a gente continua vazia. Mas quando a gente se une à missão de Deus, Ele nos dá força, Ele faz e o nosso coração transborda. Houve o primeiro envio em Lucas capítulo 9. E agora nós fomos enviados quando Jesus falou, toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão. Ele está falando isso para quem? Para mim e para você. Vão, façam discípulos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Eu sempre estou com vocês até o fim dos tempos. O mesmo Jesus que multiplicou os pães lá, é o mesmo Jesus que está com a gente, nos dando força e nos capacitando para o exercício dessa missão. Quero acabar contando uma história que praticamente que todos já conhecem, mas muito apropriada para o final dessa mensagem. Uma vez eu li um livro do Wayne Cordeiro, chamado Igreja Irresistível. E o Wayne conta a história de um rapaz que começa uma faculdade
E o professor, então, fala, olha, nessa matéria, 10% da nota é presença, outros 10% da nota é uma prova que eu vou passar, e 80% da nota é o resumo de um livro. E colocou o livro. Então, façam um resumo logo, livro grande, não deixem para depois. O quanto antes vocês fizerem esse resumo, melhor. Não adianta chorar. E esse aluno muito dedicado ouviu aquilo e falou, vou fazer um excelente resumo. Chegou no final do semestre, ele fez o resumo, pegou, imprimiu, entregou lá para o professor, e todos os alunos colocaram lá na mesa do professor, ele foi corrigir o trabalho, e quando ele devolveu os trabalhos corrigidos para os alunos, esse aluno pegou o resumo dele, o trabalho dele, e estava lá, você fez um excelente resumo, mas sua nota é 0. E ele, como assim? E ele foi naquele professor, falou, professor, eu fiz um excelente resumo, mas o meu trabalho é 0? Por que eu ganhei 0? E o professor falou, cara, seu resumo está muito bom, mas você fez o resumo do livro errado. Você fez o resumo do livro errado. Um dia todos nós estaremos diante de Deus. E vamos prestar contas do que fizemos com a nossa vida. E Deus vai perguntar, o que você fez enquanto você estava aí na terra? Ah, Senhor, construí empresas, castelos, casas. Não, mas não foi isso que eu pedi para você fazer. Não foi isso. Eu pedi para você fazer discípulos. Eu pedi para você fazer discípulos. Eu não pedi para você... Não foi isso que eu pedi para você fazer. Eu acredito que muitos de nós chegaremos diante de Deus e teremos que responder à pergunta, quantos discípulos você fez? Quero te fazer essa pergunta agora. Quantos discípulos você já fez? Quantos discípulos você está fazendo? O quanto você está comprometido em levar Cristo no seu trabalho, na sua família, na sua igreja? O quanto você está comprometido em se parecer com Jesus e fazer parte de um processo intencional e relacional para que mais pessoas conheçam a Cristo Jesus? Qual é o seu nível de comprometimento? Quando você chegar diante de Deus, e ninguém aqui vai escapar disso, todos nós teremos que lidar com esse fato. Chegaremos um dia diante de Deus e Ele vai perguntar, e aí, quantos discípulos? O que você vai responder? Por isso, eu acredito que a gente sai daqui com vários desafios. E eu espero que você entenda o que é discipulado. Espero que você entenda a importância de tudo que uma igreja faz. O porquê a igreja faz o que faz. A gente quer fazer discípulos. Entretanto, nós precisamos dessa compreensão e desse compromisso. Caso contrário, corremos o risco de sermos apenas frequentadores. Amém? Vamos orar? Pai, desejo de todo o meu coração que essa igreja seja uma igreja de discípulos. Desejo de todo o meu coração que essa igreja não meça esforços para fazer discípulos. Senhor, Pai amado, desejo de todo o meu coração que essa igreja, que eu faço parte dela, se pareça mais com Jesus.
que nós estejamos comprometidos com a nossa transformação pessoal. Que nós estejamos comprometidos em nos parecer mais com Jesus. Que nós estejamos comprometidos em imprimir, formar Jesus na vida do outro. Que nós estejamos comprometidos em anunciar e proclamar, testemunhar do Evangelho de Jesus aonde estivermos. Queremos renovar esse compromisso, porque somos teus discípulos. Não existe ninguém, nem nada, que a gente ame mais do que o Senhor. Em nome de Jesus.